Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Bem-vindo a este canal, eu sou o pastor Dr. Marcos José do Rio de Janeiro. E aqui nós temos o compromisso com a palavra de Deus. Aqui nós falamos da palavra de Deus e comentários teológicos a respeito da palavra de Deus, a história da igreja. Falamos sobre assuntos espirituais. No vídeo de hoje, eu gostaria de estar comentando sobre as 3 festas de Israel, comemoradas no Antigo Testamento. Ainda hoje, alguns ainda comemoram mais festas e estas 3 que estarei comentando. Mas mostrarei na Bíblia Sagrada quais são elas e falarei como elas se chamam e passaram a se chamar. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que aí todo o conteúdo que eu colocar aqui vai chegar de forma automática para você. O YouTube te notificará que tem um novo vídeo, tá bom? Deus te abençoe. Vamos começar pelo texto bíblico agora. É Deuteronômio, é o livro, tá bom? Capítulo 16, versículo 16. Aqui é o resumo das festas, tá bom? O capítulo 16 começa assim, ó. A primeira, 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A primeira é a Páscoa. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então aqui você está vendo a Páscoa comemorada no mês de Abibe e ela é comemorada com um propósito, porque o Senhor teu Deus tirou do Egito de noite. Então Deus libertou Israel. Eles comeram pães asmos, que são pães sem fermento, e este memorial, este ato, era para que eles se lembrassem todos os anos que Deus os tirou da terra do Egito. À noite, Deus os libertou da escravidão do Egito. Você vai ver outra festa, né? Você vai ver aqui dizendo como era a Páscoa: pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Está escrito aqui. Você também vai ver, daqui a pouquinho eu quero voltar com você aqui sobre essas outras 2 festas. Eu quero mostrar para você como que era celebrada essa Páscoa, quais eram os ingredientes. Aqui em Êxodo, no capítulo 12, você vai ver que o versículo 5 tinha que ser para a celebração da Páscoa: o cordeiro, o cabrito, sem mácula, sem mancha, uma cor só, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E ficaria guardado até o 14º dia, que é no dia 14 do mês. Nós vimos lá, mês de Abibe. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Como que era? Tomarão do sangue, pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então eles pegaram o sangue e colocaram nas vergas, nos umbrais, que no caso seriam os ombros, a parte reta da porta, as laterais. Eles tinham que colocar para que o anjo chamado Morte, quando viesse sobre a terra do Egito, ele não matasse os filhos primogênitos. É que você vai conferir aqui no versículo 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Quando visse o sangue, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, ou seja, a morte não entraria na casa das pessoas para matar os primogênitos, quando eu ferir a terra do Egito. Agora, o que era Páscoa? Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então tinha que ser para sempre. Você conferiu aqui. Agora, os ingredientes. Vamos lá. Diz o texto aqui, versículo 8.
E naquela noite comerão a carne assada no fogo, não poderia ser nem uma carne que fosse cozida, nem uma carne frita, ela tinha que ser assada. Com pães asmos, ou seja, pães sem fermentos. Com ervas amargosas a comerão. Essa era a Páscoa. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. Está escrito aqui, senão assado ao fogo. Você vai observar que aqui está dizendo que o cordeiro, o cabrito, ele tinha que ser específico, ele tinha que ser macho, de 1 ano, não poderia ter mácula, não poderia ser manchado, ele tinha que ter uma única cor. Você também vai ver que eles fazem esse sacrifício e o texto diz que seria uma memória, seria um memorial entre eles. Vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Então, assim, era a Páscoa, era para sempre. Nós precisamos passar sangue na porta, alguma coisa desse tipo? Não. Este cordeiro representava o Senhor Jesus. Ele, conforme está escrito em João capítulo 1, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos conferir. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Olha aqui, o versículo 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, observa, este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Então, quem tira o pecado do mundo é o Senhor Jesus. Aquele cordeiro lá no Antigo Testamento, na celebração da Páscoa, era uma representação que o Senhor Jesus viria para tirar o pecado do mundo, da humanidade. Não é do cosmos, a planeta Terra não, mas das pessoas que estão neste mundo. E era com derramamento de sangue. O cordeiro tinha que morrer, tinha que ser sacrificado, tinha que ter sangue. E o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele jorrou o sangue, deixou o sangue escorrer naquela cruz. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e através dele nós hoje temos o perdão quando reconhecemos ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos convertemos a ele, pedimos perdão pelos nossos pecados e ele nos perdoa. Um pedido de perdão sincero com arrependimento, ou seja, quando a pessoa não pratica novamente o ato, então gera perdão. Isso tudo Deus faz por quê? Porque leva em consideração, ele leva em memória, ele se lembra daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, e então o que nós chamamos de ira é aplacado e o Senhor nos perdoa, ele não nos consome, não nos destrói. Por quê? Porque leva em memória o clamor, de que o Senhor Jesus pede perdão pela humanidade e derrama seu sangue pela humanidade. Então nós fomos comprados por um sangue precioso, o sangue divino, o sangue do Senhor Jesus. Mas voltando lá para o nosso estudo, em Deuteronômio, capítulo de número 16, então você viu sobre a Páscoa. Como é que a Páscoa ela é chamada em hebraico? Pessa. Se escreve Pessach, mas se fala Pessa. Essa é a Páscoa, que no caso seria a festa dos pães asmos. É a Páscoa. Aí você tem a outra festa, que é a festa das semanas. Essa festa das semanas, depois quando o período grego veio a dominar, chamou-se então de Pentecostes, que é o que você vê escrito em Atos capítulo 2. Aqui, Atos capítulo 2, você vê, por exemplo, o episódio em que o Espírito Santo vem à Terra através da intercessão do Senhor Jesus, pedindo ao Pai para o enviar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, no último dia da festa. Essa aqui é uma das 3 festas anuais comemoradas por Israel. Ela se chamava Festa das Semanas, com
a chegada do período dos gregos, onde o período grego, o idioma grego dominava e os gregos, né? Por isso veio o período grego. Então, o nome Festa das Semanas passou-se a chamar Pentecostes. Mas como ele é chamado em hebraico? Aqui, ó, a Festa das Semanas. A Festa das Semanas. Por quê? Porque, ó, versículo 9, ó. Da Páscoa, né, nós temos aqui 6 dias, comerás pães asmos, no 7º, solenidade ao Senhor. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Eles eram agricultores, então eles ofertavam a Deus aquilo que eles tinham pela agricultura, como oferta, pelo fruto que haviam recebido da terra pela plantação. Então aqui você tem as 7 semanas, cada semana com 7 dá 49, e no dia seguinte, né, celebrava-se a festa Pentecostes, que significa festa dos 50 dias. Mas como é que ela é chamada em hebraico? Shavuot. Repita, Shavuot. Esse era o nome, Shavuot. Agora você aprendeu a Páscoa, festa dos pães asmos, Pessa, festa das semanas, que passou-se a chamar Pentecostes, que era Shavuot, e agora a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. O que seria isso? A festa dos tabernáculos, ela era uma das 3 festas que eles deveriam celebrar, está aqui no versículo de número 13. Guardarás 7 dias quando colheres da tua eira e do teu lagar. E na tua festa te alegrarás tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, levita, estrangeiro, órfão, viúva, que estão das tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita, em toda a tua obra nas tuas mãos, em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. Então foram instruções que Deus deu no tempo antigo para que eles viessem a comemorar quando saíssem do deserto para entrar na terra prometida, que era a chamada Canaã. Então você vai observar que eles tinham determinado número de dias para celebrar essas festas. Tabernáculos, como diz o texto aqui, são 7 dias. E como que era chamado esta festa? Sukkot. Se escreve Sukkot com T mudo, mas se fala Sukkot. Sukkot. Este é o nome da festa. Então você tem aí Pessa, que é Páscoa, a festa das semanas, que passou a se chamar Pentecostes, que é Shavuot, e você tem a festa dos tabernáculos, ou cabanas, né, que se chama Sukkot. Então, estes são os 3 nomes, né, das festas principais comemoradas por Israel no Antigo Testamento. Também existem outras festas que aparecem no Antigo Testamento, né, como, por exemplo, Yom Kippur, que é esse Yom Kippur é o dia do perdão, né, Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. E você tem diversos tipos de festas que Israel comemora, mas todas as celebrações tinham um significado e era pelo que Deus havia feito na vida deles. Então você viu aqui que a Páscoa, que é a principal festa da qual o Senhor Jesus estava todos os anos em Jerusalém, você pode ver a entrada triunfal dele em Jerusalém, ele está na Páscoa, e quando ele vai, a primeira vez que o texto bíblico menciona, aos 12 anos, ele chega a conversar com os doutores da lei. O que ele estava fazendo lá? Ele foi para a festa da Páscoa, Pessa. Ao chegar lá, você vai ver que ele está cumprindo uma das
3 grandes festas anuais, ou seja, celebradas durante o ano, que todo judeu precisava estar ali comemorando. Isso, quando você observa na palavra de Deus, você vê o Senhor Jesus cumprindo como um judeu, como um israelita, as 3 festas. E ele faz isso comemorando algo que viria a ser, naquele tempo em que ele estava, um memorial pessoal e memorável, porque se faria parte da vida dele. Não seria apenas uma celebração, não seria parte, a atribuição de toda essa festa, de todo esse significado viria a se cumprir nele. Ele pega e celebra a Páscoa, e quando ele celebra a última Páscoa, ele celebra a primeira ceia. E por quê? Porque a Páscoa não tinha o vinho, a Páscoa tinha o pão, os pães asmos, sem fermento. Mas ele celebra a ceia pela primeira vez e última vez, né? Porque ele disse que não tomaria mais do cálice até que se encontrasse com a igreja no céu. Então aguardamos este dia esperado, onde participaremos da ceia com o Cordeiro de Deus imaculado, aquele que tira o pecado do mundo, sem mancha, sem culpa, sem pecado, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele cumpre a Páscoa e ele, ali naquela semana, no dia da Páscoa, o que ele faz? Ele celebra ela e celebra a ceia, colocando o cálice, o suco da uva, que é representado, que é falado como vinho, o suco da uva, porque o vinho vem do suco da uva. O vinho, ele na verdade é a preparação do suco da uva, onde ele passa por uma fermentação, aquele azedo, aquele mosto da uva, e que faz se tornar algo como se fosse alcoólico, um tom forte de embriaguez. Mas ele puro, ele é um suco novo. O que o Senhor Jesus fez em João capítulo 2, seu primeiro milagre era um vinho novo, não passou por fermentação, então não era um vinho alcoólico, não era um vinho de que viesse a fazer alguém ficar embriagado. Mas isso é assunto para uma outra oportunidade. Ele representa, então, de forma sacrificial, depois daquela ceia, ele diz que aquele cálice é o Novo Testamento no sangue dele. Então a nova aliança veio através do derramamento de sangue. Então nós temos como memorial hoje a ceia do Senhor. Só que a Páscoa que o pessoal quer comemorar hoje não é uma Páscoa verdadeira. Você vê aqui que os ingredientes são totalmente diferentes. O povo na Semana Santa, em algumas religiões, come peixe. Aqui não está dizendo peixe. O que está dizendo? Aqui está dizendo comer carne, cabrito, sabe? Não tem nada de peixe aqui. Você observou aqui no texto também que deveriam ter dias para se celebrar, para se comer estes pães asmos, não é? Você observou comigo aqui no texto que passavam-se dias para poder se celebrar esse dia dos pães asmos. Eles deveriam guardar até o 14º dia para poder comer. Você vai ver que isso aí é o que eles pegam como Semana Santa, mas coloca peixe, não tem nada de peixe aqui. As pessoas inventam coisas. Aí outras colocam chocolate. Aí quando vem, as pessoas colocam coelho. Quer dizer, o Senhor Jesus está ficando de lado. Não tem nada a ver a Páscoa que se celebra aqui no Brasil e em alguns outros países. Não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, com o significado. Você viu aqui comigo na Bíblia. Era para se celebrar isso perpetuamente para sempre. Israel sempre comemorava isso para se lembrar que Deus tirou eles da terra do Egito de noite. Deus libertou eles da escravidão no Egito. E as pessoas brincam com o que é sério, mudam o significado das coisas, nem sabem o que significa. A Páscoa aponta para Cristo, o Cordeiro que estava lá na Páscoa, o povo comemorava, que o povo comia, se lembrando da libertação. O Senhor Jesus era
aquele que estava sendo representado até vir esse mundo com corpo humano e então, de forma prática e clara para a humanidade, ele fazer essa palavra se cumprir nele. O corpo dele, ele era o cordeiro. Ele foi levado como ovelha muda. Isaías capítulo 53, está escrito isso. Ele não reclamou, ele não blasfemou, ele não amaldiçoou. Ele foi colocado naquela cruz. Ele foi crucificado por você e por mim. Ele não morreu por alguns, ele morreu por todos. Veja isso no texto bíblico agora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, quem? Cristo, morreu por todos, não foi por alguns, por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, os que vivem, você está vivo? Sim. Então, os que vivem não vivam mais para si. Você não vive mais para você. Para quem você vive? Para aquele que por eles morreu, pelos seres humanos. Quem morreu pelos seres humanos? Cristo. Ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. O Senhor Jesus venceu a morte. Ele não apenas morreu. Na cruz ele encerrou o sacrifício. Completou a obra. Lá em João capítulo 19. Tendo entregado seu espírito, né? Antes disso ele fala tetelestai em grego, não está na Bíblia em português, tá no grego, tetelestai, significa estar consumado. Ele entrega o espírito e ali ele morre. Então o Senhor Jesus cumpriu sua obra ali na cruz para poder trazer para nós a salvação, a oportunidade de sermos salvos. O que você está fazendo com todo esse tempo que Deus está te dando? Está gastando o seu tempo com o quê? Fazendo o quê? Você não precisa responder para mim, responde para você mesmo. É um autoexame de consciência. O Senhor Jesus te ama. Ele não morreu por você para você viver a seu bel prazer, fazer o que você bem entende, fazer o que você pensa em extravasar, brincar com as coisas sérias, ficar passando tempo nessa vida, usando a vida de forma errada, zombeteira, brincando com brincadeiras que não são saudáveis. Deus não lhe deu vida para você usá-la para beber, fumar, se prostituir, usar drogas, não foi para nada disso. Não te deu vida também para você ficar aí perdendo seu tempo, vendo coisas que só amaldiçoam sua vida, fazendo males para as pessoas. Porque alguém fez um mal para mim, eu também vou fazer. Não faça isso. A Bíblia Sagrada diz: não torne o mal por mal, mas vence o mal com o bem. Você precisa ver isso. A palavra de Deus, ela é alimentação para o nosso espírito e para a nossa alma, e é o conselho de Deus para a humanidade. O que devemos fazer para sermos pessoas aprovadas por Deus. Eu quero mostrar esse texto bíblico que eu acabei de citar para você, para que você não fique em dúvida. Romanos, capítulo de número 12, está lá em cima, capítulo 12. Você vai ler comigo o versículo de número 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Você preste bem atenção neste versículo. Por quê? Porque Deus nos diz em sua palavra, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então não deixe o mal enraizar na sua vida. Siga em frente, fazendo o que é certo. Se você está fazendo algo que a palavra de Deus não aprova, que Deus não aprova através da sua palavra,
porque a palavra de Deus são os conselhos de Deus e as ordens dele para um viver diário abençoado e próximo dele. Se o que você está fazendo não está de acordo, pare. Eu não vou dizer para você seguir em frente, eu digo para você parar, pensar no que você está fazendo, mudar a direção dos seus caminhos e praticar o que é certo e que é bom. Porque muitas vezes você pode estar fazendo um ato de bondade para alguém, mas não é certo. Eu vou dar só um exemplo para você. Muitas vezes você vai ajudar uma pessoa, mas vai ajudá-la com um dinheiro que não é lícito, não é bom, não foi ganho de forma justa. Aí você pode estar praticando um ato de bondade com aquela pessoa, mas o dinheiro foi ganho de forma injusta, incorreta, não é digno. Então você está fazendo o bem para aquela pessoa, mas de forma injusta, indigna. E Deus não vai levar isso em conta como você ajudou, mas vai levar em conta que foi de forma indigna. Porque um ato não pode apagar outro ato. Você tem que ser uma pessoa boa, praticar bondade, mas também tem que ser justo. Não pode ser uma pessoa injusta, porque Deus é bom e é justo. Chamamos isso de atributos comunicáveis, porque Deus tem atos de bondade, Ele nos ensina atos de bondade, Deus é justo e nos ensina atos de justiça. Então, devemos fazer o que é correto. Por isso, faça o que é bom, mas faça também o que é correto. Não perde seu tempo. Eu vou dedicar esses últimos segundos aqui do vídeo para falar com você que conhece alguém, ou talvez você esteja nessa situação, que fica gastando seu dinheiro com joguinhos de tigrinho, jogos bet, jogos do coelho, Rabbit, jogos do touro. Pare com isso, caça-níqueis, apostas. Isso são coisas que sempre foram condenadas, mas que agora foram para a internet. Satanás mudou o plano para quê? Para alcançar mais gente. Os jogos de azar proibidos, caça-níqueis. E hoje está no telefone, está no celular, está aprovado os jogos de azar. E as pessoas estão ganhando, mas ganhando mal para a vida delas, porque elas estão perdendo dinheiro. Na mesma hora que ganha, daqui a pouco perde mais do que ganhou. Sabe que a Bíblia Sagrada ela diz para nós não gastar dinheiro naquilo que não é bom, naquilo que não é necessário. Não gasta dinheiro com coisas desnecessárias, não. O nome do jogo já diz azar. Deus não joga não, gente. Acorda. Acordem vocês que ouvem. Deus nunca entraria nisso. Jogos de azar são jogos que Deus não está entremetido nisso. Deus não está envolvido nisso. Então quem está envolvido? O diabo. Você tem dois seres espirituais, um lutando pelo bem, que é Deus, e o outro lutando pelo mal, que é o diabo. E as pessoas estão fazendo atos injustos, indignos, incorretos, e achando que está tudo bem, e não está tudo bem. Olha para a tua salvação, não vale a pena perder a salvação por causa de brincadeiras com coisas malignas. Pessoas que ficam perdendo tempo, apostando, não faça isso. Ganhe seu dinheiro de forma justa e honesta e gaste ele fazendo bem. Tá que quer perder dinheiro fazendo isso, perdendo tempo? Não faz isso não, faz um ato de bondade, pega aí um pouco desse dinheiro que você usaria para jogar e vai lá e compra alguma coisa para alguém que está passando necessidade. Você não ajuda alguém que está precisando de um calçado, de uma roupa, está precisando de uma ajuda para pagar uma conta de luz, para comprar um remédio, faça isso. Não, mas isso aí é difícil de fazer, né? Mas gastar o dinheiro confiando numa sorte que não existe, isso daí acaba se fazendo, né? Faz o que é bom que você vai ter retorno. Quando você ajuda o pobre, quando você ajuda o necessitado, pode ter certeza que Deus abençoa, porque sabe o que diz Gálatas capítulo 6? Diz assim, tudo que o homem semear, isso também se fará. Significa tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que ele plantar, ele vai colher. Planta coisas boas que você vai colher coisas boas ainda nessa vida. Faça isso que Deus vai te abençoar.
Até porque as 3 festas que estamos comentando é um tempo em que o povo plantou e o povo colheu. E estavam agradecendo a Deus em tempos de festas. Tinha números de dias para se comemorar agradecendo a Deus. Então ninguém poderia aparecer vazio perante o Senhor. Veja esse texto. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, no finalzinho, ó. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual conforme o dom da sua mão, seja conforme o presente que tem, a oferecer a Deus, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Cada um ia dar aquilo que tivesse colhido. Deus deu para colher X, o que eles colheram daquele X, eles iriam entregar a bênção. Iriam entregar uma oferta, iriam entregar os dízimos, porque foram abençoados. Agora, quem não recebeu nada vai entregar o quê? Nada. Não deixa de ir para a casa do Senhor adorar a Deus porque você não tem oferta. Não faça isso não. Você está preocupado com você. Deus ama você. Ele quer você. Quer te abençoar. Quer ajudar você nessa terra. Não vou falar para você que Deus quer fazer você uma pessoa rica, não. Porque o texto bíblico de Lucas capítulo 18 diz que quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. Não estou dizendo que é impossível, ele diz quão dificilmente, como é difícil entrar. Porque muita gente coloca o coração no dinheiro, isso é um pecado e só Deus pode julgar o nosso coração. E aí é uma terra que só Deus anda com o nosso coração. Porque o nosso coração engana a nós mesmos. Está lá em Jeremias capítulo de número 17. Enganoso é o coração e perverso quem o conhecerá. O coração é perverso, é mau. Ele é enganoso. Então saiba que aquilo que você tem, você precisa agradecer a Deus pelo que você tem. E se você não tem, peça a Deus para que Ele te dê para você, para sua família e ainda para ajudar as pessoas. E quando Ele te der para você e sua família e ainda para ajudar alguém, não come a semente que Ele deu para ajudar. Planta ela, semeia, ajuda as pessoas, ajude, que você vai colher, Deus vai te abençoar. Então, você que me acompanhou até o presente momento, quero lhe agradecer, que Deus abençoe a sua vida grandemente, tá certo? Eu sei que você pode estar passando algum momento difícil, de dificuldade, mas eu quero lhe dizer que o único que pode te refugiar, que pode te ajudar é Deus. Ele está a todo momento pronto para poder te ouvir. O problema é que muitas vezes as pessoas não chegam até Ele, não falam com Ele. As pessoas têm vergonha. As pessoas preferem buscar outras pessoas em vez de buscar socorro no Senhor. Sabe o que o Salmo 46 diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No momento da angústia, Ele está presente e bem presente. Ele está ali pronto para te ouvir, pronto para te ajudar. Saiba disso. Clame por Ele, grite por Ele, peça ajuda. Todas as vezes que você for você fala: meu Deus e meu Senhor. Estou na tua presença em nome do Senhor Jesus, porque foi assim que o Senhor Jesus ensinou. Tudo quanto pedides ao Pai em meu nome. Então, o que você for pedir, peça em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus, o representante de Deus, que veio a este mundo nos ensinar grandes lições. Guarde a palavra de Deus. A palavra de Deus é bênção para você, para mim e para toda a humanidade. Leia a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, peça socorro a Deus e Ele vai te socorrer. Fique com Deus. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Deus abençoe.